Aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente aprende. Eu sou Fernanda Barbosa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tretei Doutores. E no episódio de hoje vamos unir estética, beleza e harmonização facial. E vamos trazer uma doutora especialista nessa área, Erina Valardo. E antes de mais nada, vamos lá, segue no Instagram, no YouTube e também estamos no Spotify. Então já começa aí, curte, comenta, compartilha, divulga para todo mundo esse novo episódio. Seja muito bem-vindo ao programa, eu queria agradecer a sua presença e antes de mais nada, se apresente para todo mundo. O prazer é todo meu. Bom, meu nome é Erina, eu sou enfermeira esteta, eu tenho mais de 15 anos de profissão, né, como enfermeira na área da saúde e há 4 anos eu atuo na estética. Para muitos é muito curioso uma enfermeira atuar na estética, assim como outros profissionais, tudo é muita novidade do mercado, mas foi tudo muito lindo e eu vou contar tudo para vocês. E quando que você se viu querendo fazer essa parte de harmonização? Você começou algum curso e deu esse start? Então, na verdade, eu comecei a fazer de forma preventiva essa parte da estética, né, desde os 28 anos. Então, foi um pouco mais precoce, para prevenção mesmo. E eu sempre amei essa área, porque eu sempre fui muito vaidosa. E enfermagem nunca teve essa oportunidade. Mas aí surgiu a pós-graduação em estética avançada. E eu queria até fazer outra graduação para poder atuar nessa área. Mas aí não precisou, porque fiz a pós. E aí é liberado para vocês fazerem tudo? Não, tem alguns procedimentos, né, que cada conselho vai permitir ou não você realizar. Então isso vai depender de cada conselho. Alguns são vetados da enfermagem, mas muitos deles a gente pode realizar. Então, desde a parte facial como também corporal. E hoje qual é o seu... Você tem algum foco ou você ainda faz corporal, faço facial? As duas partes, tanto facial como corporal. Assim, eu tenho muita facilidade com injetáveis, porque a vida toda o enfermeiro ele faz isso, né? Então, tanto a parte intradérmica como a parte subcutânea, intramuscular, venosa. Então, isso para mim não foi novidade. A novidade são as técnicas novas que a gente apresenta. A gente não para de estudar porque toda hora está no mercado algo novo, né? Então, isso daí que é a novidade. Não, e é verdade. A gente fala assim, porque eu sou dentista, né? Então, às vezes os dentistas eles ficam melhores na parte da boca, porque pode anestesiar, tem essas coisas. Então vocês que já andam o tempo todo no injetável, já tira de letra. Já a gente também tem que dar aquela segurada, porque a gente não sabe, não sabe. Às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade, porque tem gente que pergunta, mas o que é que você queria ser mais especialista? E assim, eu sou um pouco suspeita a falar justamente porque eu tento ser assim, boa em quase tudo. A gente não é perfeita e nem consegue ser boa em tudo. Mas assim, eu amo preenchimento, amo bioestimulador. Então, pra mim é difícil escolher um procedimento, né? Quem gosta de estética, na verdade, eu acho difícil escolher só uma coisa pra fazer. Porque tudo se complementa, não tem como você... Porque eu fiz o curso, só que eu não me achei nessa área. Eu gosto mesmo de... Eu amo fazer canal. Todo mundo me chama de maluco, mas é o que eu gosto de fazer. Então eu não me achei, mas eu vou lá, faço um botox ou outro, mas eu não me sinto segura, não é o que eu não me apaixonei. Mas eu acho lindo que a transformação de todo mundo. Você vê uma pessoa que você fala assim, cara, não é possível que ela vá e se torne uma coisa fora do comum. Eu acho que o profissional de saúde em si, a gente fica feliz com todo o resultado bom, com a satisfação do cliente, né? Que às vezes é algo que mexe, inclusive, com a autoestima dele e que todo mundo acha que estética é futilidade, mas não, porque assim, quando você não tá bem aqui, né? O resto você não consegue desenvolver e a estética faz você estar bem consigo mesmo, né? Então eu falo que tudo começa pela estética. Quando você tá bem na sua estética, o resto você manda ver. É verdade, você tem autoestima, você consegue... Tudo tem um peso menor quando você tá bem, realmente. É isso.
É isso. Você se olha no espelho, você se acha bonita, você fala, eu tô pronta. Não, todo mundo deveria fazer. Eu falo, pelo menos, já que você não... Pelo menos um Botox, e depois que você fizer a primeira vez o Botox, você não vai querer deixar de fazer. O Botox eu já faço, daqui a pouco já começa e eu falo assim, ai meu Deus. Falando em Botox, de quanto em quanto tempo seria mais ou menos o ideal para fazer? Não existe assim um tempo ideal, porque cada organismo, né, tem uma contratilidade muscular, né, diferente. Então tem gente que tem mais expressão, tem outros que tem menos expressão. Eu sempre falo para a gente olhar no espelho, né? Quando você vê o finalzinho do Botox, é quando você vê que a contratilidade muscular tá igual, como se você não tivesse feito antes. Então vai ter gente que com 4 meses já vai estar na hora de fazer de novo, com 6 meses. Tem gente que com mais de 6 meses, porque eu já tive pacientes com 8 meses depois para poder fazer o Botox, né? Mas eu sempre falo que o ideal é que seja pelo menos, que seja depois dos 3 meses. Para que você evite, né, o efeito vacina, que é quando o seu organismo começa a criar anticorpos contra aquilo que está sendo injetado, né? Então, para evitar que isso aconteça e que você não tenha mais resultado com a toxina, que você espere pelo menos um intervalo de 3 meses. E das marcas que a gente conhece, eles todos têm a mesma toxina, um exemplo? Então, o efeito vacina seria para todos eles? Ou, por exemplo, não, esse aqui é um outro tipo de coisa, usa um outro tipo de como é que é a palavra? É como se fossem substâncias diferentes, né? Então, a toxina sempre vai ser igual, tá? As marcas são diferentes, o que muda às vezes é o veículo. Algumas são com albumina, né? Outras não têm. Tem algumas marcas que tem no próprio veículo são coisas que são pouco alergênicas, né? Que vão trazer pouca reação alérgica para as pessoas. Outro tem substâncias que tem um pouquinho mais, que pode dar mais alergia. Então é pouca coisa que muda. A toxina brasileira, geralmente o que mais é utilizado é a toxina tipo A, porque existem outros tipos de toxina. Então geralmente vai ser o mesmo efeito. O que eu vejo, né, é que algumas marcas têm uma durabilidade um pouco melhor, né? Justamente também porque algumas, quando você injeta, no outro dia ela já começa a fazer efeito. Mas tem umas que demoram de 3 a 5 dias para fazer efeito. Então tem uns que têm efeito mais tardio, outros têm um efeito um pouquinho mais antecipado. E umas têm a durabilidade maior e outras um pouquinho menor. E se você fizer essas coisas, por exemplo, eu fiz há 4 meses, se a gente for fazendo, realmente o músculo ele vai ficando mais fraco? Fala. Sim. A toxina, qual que é a função dela, né? Ela vai cortar, né, um neurotransmissor que se chama acetilcolina. É ele que vai mandar informação para o seu músculo para ele movimentar, né? Então, quando a gente injeta e você tem o corte desse neurotransmissor, o seu músculo não vai movimentar e, portanto, ele vai ter uma atrofia ali. Ele vai enfraquecendo, né? Não é inutilizar esse músculo, mas é enfraquecendo para que você não marque tanto a sua pele com o movimento. Então, a pessoa que não tem uma rotina, que não segue o tempo correto de fazer, essa toxina também não vai fazer tanto efeito como quem faz rotineiramente, né, seguindo uma sequência ali, uma disciplina para poder fazer no momento certo. E o Botox preventivo, você recomenda a partir de quantos anos? Então, eu falo sempre, porque tem muita gente que tem preconceito sobre o Botox, fala que menina de 20, 25 anos está muito nova para poder fazer o Botox. Mas eu falo que cada pele é diferente. E cada que já tem uma pele marcada mais cedo. Exatamente. Eu tenho uma pele muito branca e eu tenho um nível de flacidez, uma tendência à flacidez muito grande. Então, desde os 25 anos, eu já vi aquele craqueladinho na minha testa, principalmente quando eu tomava sol, né? E eu sempre fui muito expressiva. Então, eu não vou esperar chegar a 40, 50 anos para começar o meu Botox, né? Eu comecei com 28. Pois é, eu também, exatamente com a idade que eu comecei a fazer. Para não marcar, tanto que eu não tenho marca.
Eu também, ó, já tem 5 meses que eu fiz o meu Botox. Você vê que a minha testa ela não tem linha de expressão. Mas se eu fizer a expressão, a linha vai aparecer porque o meu Botox já tá quase que saindo realmente totalmente. Já é pra mim começar a fazer novamente, entendeu? Mas você não vai ver essa marcação porque eu não deixei marcar pra começar a fazer. E aí, lá no seu consultório, você atende muitas mulheres mais novas ou você já tem uma faixa etária maior? Olha, geralmente o público maior são de pessoas um pouco mais maduras. Porém, eu tenho recebido bastante menina nova. Hoje em dia tá começando tudo muito precoce. A gente fala não na questão do preventivo, mas tem coisas que estão sendo muito precoces também. Sim. A questão, por exemplo, eu sempre falo, eu comecei a fazer meus procedimentos estéticos a partir dos 28 anos, mas nunca foram coisas para modificar a minha face. E sim para manter aquilo que eu já tinha de bonito e prevenir que ele envelhecesse precocemente. Então, o que eu vejo hoje das meninas é que elas estão seguindo modinhas, né? E aí, quando você segue moda, a moda passa e aí você quer mudar tudo de novo. Só que tem coisas, inclusive da pele, do organismo, que quando você fica modificando demais, pode trazer prejuízo também. E o envelhecimento que, às vezes, em vez de você melhorar, você vai piorar a pessoa. É isso que eu ia perguntar. Existiu, já que você está esse tempo, alguma coisa que foi moda e já está deixando de ser? Porque antigamente a gente tinha todo mundo com muito preenchimento. E hoje em dia já tem aquela galera regredindo. O preenchimento é uma delas, né? Então, assim, você via aquelas bochechas muito marcadas, né? Aquela boca enorme, aquela mandíbula extremamente marcada, quadralizada, né? E hoje em dia, o menos está sendo mais sim, né? As pessoas estão com medo de tantas atrocidades que andam acontecendo, tanto por exagero, como por profissionais que às vezes estão despreparados no mercado, né? E elas estão começando a fazer as coisas com maior consciência, né? E não por exemplo, se eu tiver um preenchimento, botei muito preenchimento, se eu tirar muito rápido, causa cai, né? Assim, tem uma... o que acontece? O preenchimento, ele não é permanente, pelo menos o com ácido hialurônico não, né? Existem outras substâncias no mercado, como PMMA, como outras substâncias que são permanentes, das quais eu não utilizo, né? Por que eu sou contra essas substâncias? Porque a gente continua a envelhecer, a substância é permanente, mas a gente continua a envelhecer. E essas substâncias vão permanecer no lugar, mas a tua pele vai derreter, vai ter flacidez. E quando você resolver cuidar essas questões do envelhecimento, você vai ficar muito restrito, porque você não pode misturar substâncias com essa substância. Você não pode inflamar o local e às vezes você vai ter que apelar por uma cirurgia para retirar esse produto e ainda com risco de ficar com cicatrizes, né? Então eu não sou a favor desse tipo de substância. Eu gosto do ácido hialurônico, até porque quando você quiser tirar, tem como tirar, mas não deve ser feito como se fosse água. Porque a enzima que retira o ácido hialurônico, que é a hialuronidase, ela acaba consumindo aquele ácido hialurônico local e o seu organismo não é que vai ficar murcho ali para sempre, mas o seu organismo vai demorar um tempo para criar ácido hialurônico ali novamente. E aí sua pele vai ficar com um aspecto mais envelhecido, onde foi feito, né, a hialuronidase. Então tem que ser usada com cuidado, não pode ser usada de qualquer forma, a não ser que realmente seja muito necessário. E aí você acredita que a harmonização, então, em excesso também envelhece a pele da pessoa, né? Com certeza. Com certeza. Inclusive, pacientes que são muito jovens, mas que, por exemplo, já tem até uma idade um pouco madura, tem pessoas que eu acho muito bonito, mas tem gente que se sente ainda infantilizada, e aí me procura para falar, Irina, eu quero ter um rosto um pouquinho mais de mulher, porque eu tenho a cara de criança. E aí tem como a gente envelhecer de uma boa forma, claro que com critérios, não para a pessoa ficar com cara de idosa, velha, tá, gente? Mas assim, com uma cara um pouco mais adulta,
né? Pra gente empoderar essa mulher. Então, tudo é uma boa indicação, né? É igual na odonto. Na odonto a gente consegue mexer no formato do dente, não... Porque quando a gente deixa aparecer muito o dente, fica muito infantil. Sim. Tipo a Xuxa. Até hoje a Xuxa tem um sorriso que você olha, é um sorriso mais de pessoa nova. Ela já tá com quase 60 anos. Não combina, não bate. É isso. Da mesma forma que mulheres mais novas também não combinam com certas coisas. Você vê, você fala assim, essa pessoa tem quantos anos? Ela aparenta mais do que ela tem. Sim, em alguns exatamente. casos da harmonização. Exatamente. É a mesma coisa também com o cabelo, gente. Quando às vezes a gente tem o cabelo muito longo e corta mais curtinho, a gente aparenta até ter mais novinho, o rosto fica um pouquinho até mais cheio, né? Então tudo isso são técnicas em todas as áreas, eu acredito, para poder você ou envelhecer um pouco mais ou deixar você um pouquinho mais nova. E eu tava mudando mais ou menos, mas ainda no mesmo assunto. Eu tava lendo sobre Botox não, sobre bioestimulador, e existem tipos e tipos. Sim. Porque assim, eu já vi pessoas que fizeram o bioestimulador, ficaram com o rosto meio arredondado, meio estranho, que eu falei assim, cara, mas não é pra isso o bioestimulador. Não. Primeiro, pra que é o bioestimulador e quando ele é necessário? Tá. Vamos lá, o bioestimulador, né, todo mundo que vai lá na clínica reclama às vezes de muita flacidez, né? Então, para que serve o bioestimulador? Como o próprio nome diz, ele veio para estimular colágeno dessa pele. Mas ele não tem um resultado imediato, porque a substância é uma substância que vai inflamar a tua pele e vai fazer com que o seu organismo crie colágeno onde eu injetei o produto. E o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a espessura dérmica. Então aquelas senhorinhas, por exemplo, que tem aquela pele bem fininha, craqueladinha, que às vezes qualquer coisa que esbarra até machuca de tão fininha essa pele, tá faltando espessura dérmica ali, que o jovem geralmente tem. Então, quando a pessoa, mesmo mais jovem, tem essa pele muito fina e ainda começa a perder mais colágeno, a gente aplica o bioestimulador para essa espessura melhorar. Por isso que quando mal aplicado, com técnica errada, ele pode sim arredondar o teu rosto, porque ele não vai te dar um volume, mas, quer dizer, ele pode ser usado para volume também, vai depender do tipo, é por isso que existem vários tipos, né, e concentrações de bioestimulador. Ele vai melhorar mais a espessura dérmica se ele for hiperdiluído, e quando você quer volume, você vai deixar ele de forma mais concentrada, né? Geralmente a gente faz, inclusive, isso quando a gente quer volume, usa hidroxiapatita de cálcio, e quando a gente quer só melhorar a espessura dérmica, a gente usa o ácido L-polilático, por exemplo, né? Então, essas são as diferenças, às vezes, de um bioestimulador para outro, e a técnica aplicada, para você ter um objetivo que você quer. E ele vai sempre estar associado a alguma coisa, ou não? O quê? O bioestimulador. Associado a outro procedimento? Isso. Então, eu acredito totalmente na associação de técnicas para se ter um resultado pleno. Nunca uma pessoa que tem uma flacidez, que tem ruga, que tem, às vezes, já a sensação de derretimento do rosto, eu vou conseguir acabar com tudo com apenas a toxina botulínica, né? Então, às vezes, para eu ter um resultado melhor, eu vou ter que associar técnicas, usando a toxina, usando um bioestimulador, usando o preenchedor, onde eu preciso de volume, né? Então, eu acredito nessa associação, eu não acredito só em um salvador da pátria. Hoje em dia, ainda tem muita gente usando o fio, ele é indicado? O fio, sim, ele é indicado, mas tem que ter uma boa indicação. Tem muita gente, por exemplo, que nunca fez procedimento nenhum na face. Já chega lá com bastante derretimento, né, a gente fala assim, pele, né, e também músculo, e também ligamento, não é só, gente, não é só aquela ruguinha ali, né. Então, antes de usar o fio, eu preciso, às vezes, ter estrutura dérmica, melhorar essa espessura dérmica, daí eu entro primeiro com bioestimulador, porque senão o fio também não tem onde se agarrar, né? E aí as pessoas ficam frustradas com o resultado do fio, porque vai ficar bonito só quando faz, daqui a um mês já não tem mais nada.
Porque se solta com qualquer movimento. Não né? pode apoiar nada. Exatamente. A pele não tá... É aquilo, tem que preparar o terreno para depois você entrar com qualquer coisa. E às vezes a pessoa tem até um rostinho mais pesado, tá faltando sustentação, né, na parte anterior aos ligamentos, e aqui aquela parte está totalmente vazia e faz o fio só para... O fio vai puxar a pele, gente, ele não vai puxar músculo, ele não vai, até porque a gente faz subcutâneo, a gente não faz no músculo. Então não tem como eu carregar o teu rosto inteiro para trás com o fio. Eu não sabia, né? eu achava que ele era mais embaixo. Eu uso o fio como cereja do bolo. Para alguma coisa que não encaixou. Por exemplo, eu fiz a sustentação com ácido hialurônico para poder sustentar aquele ligamento que está enfraquecido, está frouxo, né? Eu usei o bioestimulador para te dar estrutura dérmica. Eu venho com o fio para puxar o excesso de pele que ficou ali por cima. Aí você vai ter um resultado pleno, entendeu? Então eu amo o fio de PDO, mas ele precisa ser bem indicado. Porque eu tava na época que eu fiz esse curso, que tinha aquele fio que se você botasse ele especulado, onde ele parasse, se você não puxasse, já ficava ali. Aí você fala assim, cara, você tem que fazer a técnica certa, tem que entrar no lugar certo. Exatamente. Senão ele fica perdido e não serve pra nada. Inclusive, eu também, quando eu fiz o curso de PDO, o professor me perguntou, você já tem experiência com preenchimento? Eu falei, tem. Porque se você não tiver, eu não vou te dar o curso. Porque o fio, depois que você passa pelo tecido, você não tem como voltar atrás. Então, se você já não tiver uma destreza com aquilo, você vai acabar fazendo errado, né? E aí vai ter que tirar o fio, vai desperdiçar produto, né? Não vai dar o resultado que você precisa. É isso. Vamos dar uma pausa de 5 minutinhos e já voltamos. Você sabia que o podcast 30 Doutores possui uma equipe para te atender? Atendimento presencial e online, dieta, montagem de treinamento, consultoria desportiva, personal trainer e médico ortomolecular. Agende agora via WhatsApp no número 21 99 703 3949. De artista, roupa importada, ela se amarra em mim. A Juju tá na cara, olha o pingue dos galhos. Ela tá dando condição pra mim. Dentro da faixa azul, eu vou sentar pra... Ok, let's go. Já rolou química no seu treino e deu match? E é aqui que eu sou só Fernanda. É aqui que eu me desligo do mundo lá fora. Esse é o meu momento. É a hora em que eu dedico 100% só pra mim. Ok, let's go. Cada repetição é sobre força, foco e evolução. Aqui eu não sou dentista, não sou amiga, não sou filha, não sou esposa, não sou empreendedora. Aqui eu sou apenas eu, me superando todos os dias. Ok, let's go. Estamos de volta para continuar com esse bate-papo. Por falar em menos é mais... Tem algum procedimento que você recusou por ética? Você fala assim que você... Porque eu falei isso porque assim, minha irmã uma vez ela fez uma boca, eu falei, você já tem boca, ela foi lá e botaram 2 ml mesmo. E eu achei assim, de uma vez. Aí eu falei, cara, não. Você entendeu? Então, é nesse sentido, a pessoa chegou e falou assim, eu quero isso, porque fica aquela boca de salsicha horrível. Não, várias vezes eu já recusei, mas não é um não assim tão direto. Eu sou muito explicativa com todas as minhas clientes, eu acho que por isso que elas gostam tanto de mim e graças a Deus elas são muito fidelizadas, né? Tudo que elas vão fazer eu explico. Eu alio a expectativa do procedimento para poder não frustrá-las, né? Então, o que eu mais já vi é paciente chegando lá, eu fiz procedimento, mas foi uma porcaria. O procedimento em si é maravilhoso, mas não foi bem feito, não foi bem indicado. Às vezes o profissional fica com medo também de perder o cliente, né? Indicar outras coisas, porque às vezes ele não vai ter condições de fazer na hora tudo.
E aí faz de qualquer jeito, e aí sim ele perde o cliente, porque ele não vai ter o resultado que ele precisa, né? Não, e tem muita gente que se frustra porque traz uma modelo e fala assim, eu quero ficar assim. Exatamente. Eu, inclusive, já gravei alguns vídeos no meu Instagram, que depois vocês deem uma olhada, sobre isso. O cliente vem com algum modelo para fazer, mas eu sempre falo que o tratamento sempre vai ser individualizado, porque o meu rosto nunca vai ser igual ao seu. A gente estava até conversando aqui antes até da gravação, falando sobre preenchimento labial, né? E eu já tenho, por exemplo, uma boca carnuda. Não quer dizer que eu nunca vá precisar de um preenchimento, porque assim como toda a parte do nosso rosto e do corpo, a boca também envelhece. Nós temos coxinhas de gordura na boca também que vão murchando, como se fosse uma uva passa mesmo. E aí, quando chegar esse momento que eu for passar o meu batom, né, que eu perceber em fotos que já não tem mais o mesmo contorno, que aquela boca já não tem mais o mesmo volume, aí é a hora de eu fazer esse procedimento. Isso porque eu acredito num resultado mais natural. Para aquelas pessoas que já têm a boca muito fina e que também querem construir o lábio um pouco mais volumoso, eu sempre explico que também é uma construção. Tem que começar hidratando. Exatamente. O primeiro ml vai ser hidratação, o segundo vai ser para melhorar o contorno, né? E aí depois a gente vai dando volume. Só que tem que ficar de olho no exagero, porque senão vai ficar frustrado depois e aí tudo aquilo que tu botou, tu vai ter que perder. Né? E aquilo, a enzima ela tira tudo, ela não vai a não ser que você ponha ali um pouquinho, mas senão ela vai tirando tudo de uma vez. E você depois vai ter que botar tudo de novo. Fora o dinheiro que tu gastou, porque são procedimentos que não são assim, hoje em dia eu digo que o preço é tudo razoável e não faz quem não se planeja. Sim. Né? Na minha época, quando eu comecei a fazer, na sua também, eu acredito, né, tudo era muito caro, né? Inclusive eu comecei a fazer com 28 anos, porque eu não tinha dinheiro antes para fazer esses negócios, não. Eu comecei pelo curso. Pelo curso a gente tinha que comprar para experimentar, foi quando eu fiz. E parcelava no máximo 2, 3 vezes. Isso aí. Hoje em dia a gente tem muita facilidade em parcelamento, né? Os produtos, como tem muita coisa no mercado, estão vindo também um pouco mais baratos e a gente consegue fazer um preço mais acessível, né? Senão... E é isso que eu falo com vocês. Não deixem de fazer, porque às vezes você deixou para fazer tardiamente e vão ter outros procedimentos associados, né? Se planejem, faça algo que seja mais emergencial, mas não deixe de começar, porque você só vai acumulando mais procedimento para fazer depois. E aí é muito mais fácil. O meu lema lá na clínica é muito mais fácil a gente prevenir um problema do que corrigir algo que já caiu, que já não tem mais jeito e você vai ter que apelar para uma cirurgia. Esses dias eu tava gravando os vídeos também aqui para falar do que vem um paciente que deixou... Eu falo assim, vocês não gostam de dentista porque vocês vêm procurar a gente quando vocês já estão com dor. Exatamente. Vocês não vêm para prevenir. Exatamente. Vocês vêm pra gente apagar o fogo. Então a gente nunca vai estar naquele meio do caminho do preventivo. Exatamente. Eu falo assim, na verdade, a saúde em si, há muito tempo, ela deixou de ser curativa e passou a ser preventiva, né? Por isso existem as vacinas, né? Por isso existem as consultas médicas, né? E não deixem de ser, gente, em outras áreas também, seja odontológica, seja estética, né? E dentre os procedimentos estéticos, tem algum que seja seu queridinho, que você acha que todo mundo tem que fazer? Esse é aquela coisa assim que de 100% da sua equipe, você, pelo menos 90% vai ter que fazer esse procedimento. Então, o primeiro procedimento, que é aquele que, assim, eu tenho uma base, que eu falo que qualquer pele bonita tem que ter toxina, bioestimulador de colágeno e pontos estratégicos de preenchimento, não é exagero. Pontos estratégicos, às vezes o suco aprofundou demais, a boca está muito murchinha, pontos de preenchimento. Mas, Irina, eu sou muito nova, tenho 25 anos, eu quero fazer algo para prevenir. Para todas as idades, seja mais velho ou seja mais novo. O primeiro é o Botox, né? É o que vai, assim, já dar um resultado. Para todo mundo. Todo mundo que tem medo começa no Botox. Aí depois fala assim, acho que dá para eu preencher aqui alguma coisa. Exatamente. Que até ganha confiança, vai vendo realmente o resultado. Porque o Botox você vê ali. O bioestimulador você falou, ele vai preencher, ele vai com o tempo mostrando. Sim. O Botox...
às vezes com 5 dias você já tá vendo ali parado. Exatamente. O Botox tem o resultado final com 15 dias, o bioestimulador, ele vai começar a fazer o seu efeito, né? Com 30 dias, tem um ápice aí de 3 meses, você já consegue ver já um resultado quase que final dele, mas ele fica até 6 meses ainda estimulando o colágeno, né? E o preenchimento é imediato, né? Então, às vezes, tem paciente que chega lá na clínica e fala: Irina, o que você me indica primeiro, bioestimulador ou preenchimento? Depende do objetivo. Mas, se for alguém que está sentindo a pele derretida, que é o que geralmente tem de reclamação, eu falo: começa com preenchimento, porque você não vai ficar frustrada. Você já vai ver o resultado imediato. Exatamente. Você vai ter que ver. Ele é um preço razoável, tu vai ter 3 meses ali para tu ver o resultado. Aí vai falar: essa mulher me enganou. Não tô vendo diferença nenhuma. O que todo lugar que eu já fui, a maioria era sempre o primeiro preenchimento, porque é onde você ganha, você vê o que o doutor faz e você vê a confiança e o resto vai caminhando. Eu sempre falo, começa com toxina e preenchimento. E aí você vai ficar empolgada para fazer o bioestimulador. Mas é aquilo, tem muita gente que quer ver o bioestimulador, eles têm que entender que é um tratamento. Que Por não é isso só... que eu explico sempre, antes. Mas é isso, aquele ditado, né? O que é acordado não sai caro. Né? Então, tudo que você explica antes, você alia a expectativa do cliente, ele não vai se frustrar. Então, é por isso que dentro disso que você está falando, você tem essa beleza respeitosa. O que engloba isso para você? A beleza respeitosa é o que eu te disse, é respeitar a individualidade de cada um, sem modificar tanto. É fazer com que você se reconheça no espelho, né? Não deixando de estar cuidada. Entendeu? Então eu quero olhar para o espelho com 40 anos parecendo que eu tenho 40 ou pelo menos 5 anos, um pouquinho mais nova, né? Eu não vou ter, eu acho que os exageros, né, começam a ser quando você quer jovializar demais, quer ser 20 anos mais novo. Aí você começa a querer esticar demais, preencher demais, fazer tudo demais, e aí depois nem se reconhece. Não, e às vezes o demais você olha assim, a pessoa fala assim: cara, parece ela era muito mais bonita antes. Pois é. Tem muita gente que às vezes você olha e fala assim: cara, mas ela era mais bonita antes. Mas isso acontece também por conta das modinhas que eu te falei. Preencheu a boca, nem precisava, mas preencheu porque tava na moda ter o lábio desse tamanho. A boca de pato. É isso. É igual a sobrancelha, cada dia tá diferente. Hoje a moda é lá aqueles negócios pra cima, daqui a pouco é aquele negócio super marcado. Não, mas agora tem uma moda a mais, porque é uma moda, não é só ele pro alto, é ele muito pro alto, muito, e eles estão botando agora como é que se fala? Aumento do cabelo daqui. Pois é, fazer nada tipo como é que pode? Aí eu falei: como é que pode isso? Você pagar pra fazer um... Pois é. Eu falei: ai, voltou mas vai ser a moda. Malu Mader, né? Isso, mas só a Malu Mader era pelo dela. Agora as pessoas estão botando, aumentando o pelo. Eu falei: não, mas é a moda que vai passar, algumas, outras vão permanecer, mas sempre tentando melhorar, né? O nosso... É a questão de ter coerência, né, com aquilo que tu vê. Vou perguntar e você fala se é mito, verdade ou depende. Tá. A harmonização facial envelhece com o tempo? Mito. Quando ela é bem indicada, igual eu te falei, ela não vai te envelhecer. Eu fiz precocemente os procedimentos e hoje eu me sinto mais jovem. Até antes que eu era mais jovem mesmo, porque como eu te falei, se eu olhar hoje para minha testa, eu não vejo ruga, eu não vejo marca. E antes eu já via linhas finas de expressão. O Botox ajuda até a melhorar essa qualidade de pele. Então, como é que eu vou ser contra ele, né? Esse a gente já conversou, mas vou falar, bioestimulador é tudo igual? Não. São vários tipos. Fio de PDO ainda está em alta ou já ficou no passado? Ele sempre vai estar em alta, porque, como eu te falei, eu sou apaixonada pelo fio de PDO desde que tenha associação de técnicas e que ele seja bem indicado. Inclusive, são vários tipos, um para cada coisa, né? Então, sempre vai estar em alta para mim. Hoje, existe algum rosto da moda? Não,
Porque senão eu iria querer que todo mundo fosse igual, né? Eu tava falando em rosto da moda, eu tava vendo a questão da Anitta. A Anitta tinha um rosto e agora trocou o rosto todo dela. Eu preferia o de antes. Sim. Mas é isso. Acho que cada um tem que se olhar no espelho, mas também não sou contra. Porque, como eu te falei, cada um tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Não adianta eu achar ela mais bonita antes e ela olhar no espelho e falar, poxa, mas eu preencho minha boca e minha boca não tá do jeito que eu quero. Minha testa, acho que minha testa tá grande, porque ela fez a questão lá de um corte que puxa um pouquinho o couro cabeludo, Ela e a mulher da União. As duas diminuíram a testa. E aí, tipo... E ela tirou bastante aqui, ela tirou toda a marcação. Uma pessoa que eu achei que mudou muito também, que agora até recente postaram, que ela tinha... é bem famosa, na verdade, em relação aos procedimentos estéticos que faz, tanto exagerados, depois porque tirou e ficou bela, agora fez outra coisa, mas eu, sinceramente, dessa última vez ela ficou bem melhor, porém, eu não reconheço mais a Gretchen. Eu sabia que você ia falar dela, porque ela ficou mais bonita, mas não é mais ela. O sorriso, tá um sorriso branco se geladeira. ela passasse por mim na rua, eu não ia saber que era a Gretchen. Branco geladeira que não existe, é uma coisa que tá fora, mas ela tá bem melhor do que ela. Muito melhor. Transformaram ela tava realmente... bem exagerada, mas assim, agora ela tá bem melhor. Mas eu não sou assim contra as pessoas que realmente tentam. Tiveram muitos artistas que geraram polêmica, né? O Stênio Garcia também foi um deles, né? Acho que o caso dele, na verdade, postaram a foto logo pós-procedimento em que ele tinha muito edema também. Hoje em dia você vê que nem tá tão exagerado assim, mas é isso que eu falo também. Quando você faz muito tardiamente procedimentos para se tratar, muito mais. Você vai precisar de muito mais procedimentos para poder tentar esticar, para poder ficar muito rejuvenescido. Então, gente, tentar se adequar de acordo com a sua idade e não querer voltar a ser menino, porque aí é que acontecem os exageros, né? A incoerência no procedimento estético. Ele devia ter o quê? Mais de 70 anos e quis fazer tudo que ele não fez a vida inteira de uma vez. Exatamente. E aí, por isso, ficou com aquele resultado. Falando de famosos, tem alguma que você fale assim, essa aqui é uma harmonização que eu acho assim, um top 3 de... 3? Então, assim, tem muitas artistas bonitas, tá? Eu inclusive eu esqueci o nome dela agora, a Carolina Dickman. Apesar dela estar bem mais magra agora, né? Mas em relação a procedimento estético, você vê o rosto dela que não é um rosto exagerado, né? Não é nada. E ela é assim, muito jovem, né? Pra idade dela. Sim, ela envelheceu muito bem. Então, é uma dessas assim que eu acho legal pela naturalidade, entendeu? Não porque eu acho o rosto perfeito também, mas porque eu acho natural e coerente. Sim. Ela ficou. Eu gosto dela, gosto da Bruna Lombardi, que eu acho ela lindíssima. A Bruna Lombardi é a top 1. Ela é maravilhosa. Porque ela tem 70 anos. E ela é maravilhosa. Ela é uma... Bruna Lombardi, é isso. Bruna Lombardi foi a referência, assim, pra mim, de beleza, né? Referência, gente, não quer dizer que a gente quer ser igual, tá? Porque não tem como. Não tem como, mas é isso. Aqui tem outra. A harmonização muda o formato real do rosto? A depender do seu objetivo, sim. Né? E é isso, eu acho que quando a pessoa às vezes nasce até com alguma deformidade e às vezes precisa realmente ter um pouquinho mais de harmonia, é indicado sim modificar aquilo, por que não? Tem gente que chega lá no consultório com uma papada enorme e às vezes nem é gordura, é apenas falta de projeção do mento, do queixo, né? Isso aí tem muito, eu vi as pessoas, porque existe na odontologia, a cirurgia ortognática. Sim. Mas, cara, tem gente que com preenchimento é como se tivesse feito a ortognática. Exatamente, a gente consegue muito melhorar. Já vi muitos casos. O resultado é maravilhoso. A gente consegue melhorar muito isso. Eu sou totalmente a favor. Não, tem casos que transformam a vida, transformam mesmo a vida, independente do procedimento, vai transformar de uma forma ou de outra. É isso.
E o preenchimento, ele tem um tempo de durabilidade? Tem. Geralmente em torno de 8 meses a 1 ano e meio, apesar de que estudos científicos, né, já provaram que o ácido hialurônico ele pode ficar até 4 anos ou mais naquele tecido, porque ele sempre vai ter resíduos ali. Então, eu sempre falo que uma pessoa, por exemplo, que fez um full face, que gastou às vezes de 7 ml a 10 ml, porque quando você fala de 7 a 10 ml, tem gente que fala, Irina, mas é muito. Se você for colocar num local só, realmente é muita coisa. Mas se você for espalhar por vários pontos no seu rosto, parece até que você não fez nada às vezes, entendeu? E é aquela coisa da boa indicação e da boa técnica de se realizar. E às vezes, quando você gasta essa quantidade, quando você for fazer uma manutenção, você não vai gastar tudo de novo, porque vai ter resíduo ali. Então, você vai fazer uma subcorreção daquilo que aprofundou um pouquinho, daquilo que murchou um pouquinho, né? Então, é isso. E a rinomodelação, ela é mais visual, quando você faz a rinomodelação, é pra você trocar os pontos de luz? Porque eu vejo, às vezes, pessoas com o nariz torto que acertam o nariz. Eu até postei um resultado de uma mocinha que ela veio na verdade, a mãe dela é minha cliente. Ela foi lá para tratar um microvaso e acabou saindo lá com a rinomodelação e com botox, né? Levanta mesmo o nariz. Tem umas pessoas o que pode se esperar da rinomodelação, né? Ela veio sim para fazer esse jogo de luz, então você consegue dar, às vezes, um nariz mais afiladinho, né? Eu não consigo dar um resultado de corte. Por exemplo, quem tem a aba do nariz muito grande, né? Eu não consigo, às vezes, cortar essa aba do nariz, porque aí seria uma cirurgia, né? Mas eu consigo, às vezes, com fio de PDO, deixar um pouquinho mais estreito, né? Eu consigo, com preenchimento, dar uma luz aqui para parecer que ele é um pouco mais afilado. Eu consigo dar estrutura na columela do nariz para poder deixar ele mais arrebitado, né? Então, eu consigo fazer todos esses jogos que realmente parece que a pessoa fez alguma coisa, mas não precisou de corte, entendeu? Eu já vi uma vez de amarrar o nariz assim, mas também é aquilo, tem que ter indicação, senão e saber fazer sem exagero, porque senão fica uma coisa feia. Eu não sou muito fã de alguns resultados da rinomodelação quando é definitiva, que é feito com fio definitivo mesmo, né? Porque já havia alguns resultados que fica parecendo aquele narizinho de porco, fica muito artificial. Quando eu faço com fio de PDO e com ácido hialurônico, eu consigo sim deixar um perfil mais fino, porém com um aspecto mais natural. E é o que eu gosto. Que as pessoas vão olhar pra você e vão falar, o que você fez no seu nariz? Não, eles vão falar assim, não, tá diferente. O bom da harmonização é falar assim, alguma coisa aí isso. Tá diferente, é a que a gente procura. Você falou de microvasos. Tem o queridinho do bumbum, da harmonização do bumbum. O que é feito nessa harmonização? O que também é um associado, né? Sim. Tudo vai depender muito da queixa da cliente, não? Então tem gente que vai lá procurando volume apenas. Tem gente que tem aquela depressãozinha trocantérica, que é aquele afundamento lateral. Então a gente consegue preencher esse afundamento e deixar aquele bumbum mais arredondado. Tem gente que tem muita celulite e flacidez, principalmente depois que engravidou, ou que era mais cheinho e acabou emagrecendo e ficou aquela pele mais flácida, né? Então a gente consegue manter uma harmonia fazendo o bioestimulador de colágeno para manter essa pele um pouco mais firme e melhorar o aspecto de celulite, fazer subincisão, inclusive, para ter aquelas celulite de grau 4, que são aqueles buraquinhos maiores, né? Então a gente consegue tirar essa celulite com essa subcorreção, né? E preencher para dar o volume no local necessário e deixar um bumbum mais bonitinho, mais empinado, mais... E é o mesmo bioestimulador do rosto? É o mesmo, também? Pode ser feito com a mesma substância, na verdade, mas existem bioestimuladores e preenchedores corporais em que vem uma quantidade maior e que aí o custo-benefício é melhor por isso, entendeu? Porque se você for, às vezes, usar a seringa de 1 ml que eu uso para o rosto, ela vai sair mais cara, porque o bumbum é uma região maior,
né? Então os fornecedores eles já têm esses produtos corporais por ter uma quantidade maior e vai sair um valor mais acessível, entendeu? Isso aí, cada programa que eu faço aqui eu falo que eu vou fazer uma coisa. Já fez skincare, já teve o Doutor Coluna, agora eu vou fazer bunda também daqui a pouco. Faz mesmo, porque ele fica lindo, viu? Eu vi o resultado lá no teu Instagram, eu falei assim, cara, agora é a moda do bumbum arrebitado. Porque antigamente todo mundo fazia na cirurgia, só que existem pessoas que se fizer, esse é a palavra, às vezes foge, que faz a lipo e às vezes bota no bumbum, mas nesse meio do caminho a gordura se perde. Isso, e a gordura vai ser reabsorvida. Isso, a gordura. O legal da gordura é porque como é algo do seu próprio organismo, é muito difícil você ter algum tipo de rejeição, né? Mas tem aquela coisa que o seu organismo pode absorver também e não durar muito tempo, né? O bumbum, na verdade, gente, eu sempre falo, na verdade, quando se trata em emagrecimento e parte muscular, né, tudo que você associa com a atividade física vai te dar um resultado mais bonito e em conjunto com a sua nutrição, a sua alimentação. Então, celulite tem tratamento? Tem, mas se você depois não tiver uma boa dieta, não fizer atividade física, vai voltar. Gordura do mesmo jeito, né? O bumbum, se você faz o bumbum tá ali murcho, né, e flácido, né? Você faz o procedimento e começa a malhar, você vai ter crescimento muscular, então esse bumbum vai ficar mais bonito ainda, né? Então tudo, a associação de técnicas, tá vendo? Não tem como uma coisa só resolver o problema de todo mundo. Exatamente. Qual é o segredo para manter o resultado bonito por mais tempo? Existe alguma coisa que a gente possa fazer? Porque assim, foi o que eu falei, a pele, a gente tem que preparar a pele para poder fazer qualquer procedimento. Então, tem alguma coisa que, por exemplo, antes de eu botar você para fazer isso, indicaria alguma outra coisa? Já teve casos de paciente que você indicou algo antes? Então, eu sempre, como eu te falei aqui no início, eu tenho um pilar, né, para ser como base para qualquer pele bonita. Irina, eu não quero exagero. Irina, eu não quero mexer muito no meu rosto. O que eu posso fazer para ter um resultado natural e minha pele ficar legal? Botox, porque aí eu vou evitar contração, vou evitar ruga profunda e vou evitar ruga dinâmica, né? Vou evitar essa marcação dessa pele. Bioestimulador para evitar uma flacidez dessa pele, né? Para ter estrutura. E quando você faz o bioestimulador também, parece que sua pele volta a colar no tecido, porque quando ela tá muito flácida, parece que ela fica solta. Parece que ela fica assim, fora do seu músculo. Hoje em dia eu vejo uma pele brilhando também. Isso, ela melhora viço, ela melhora a questão da elasticidade, né? Então fica uma pele mais bonita. E a questão também do preenchimento, porque o bioestimulador, igual eu te falei, ele pode ser usado para volume, mas como é um produto mais caro, se você for usar ele para volume o tempo todo, o seu custo-benefício vai ser maior. Por isso que geralmente eu uso o bioestimulador para a indicação dele, que é estimular o colágeno, e quando eu preciso dar volume, quando eu preciso preencher sucos profundos, eu uso o preenchedor. Então são 3 coisas: bioestimulador, botox e preenchedor em pontos estratégicos. O bioestimulador normalmente a gente faria de quanto em quanto tempo? O bioestimulador pelo menos uma vez ao ano, mas vai depender da flacidez de cada pele. Quem nunca fez o procedimento é já uma senhora madura que está com muita flacidez, a gente indica pelo menos 3 sessões, 30, 60 e 90 dias, e depois disso ela vai fazer uma manutenção uma vez ao ano. Se é uma pele já jovial, você vai fazer de forma preventiva, uma vez no ano, uma sessão, às vezes é o suficiente. E eu vou fazer mais umas perguntinhas de um quiz estético de verdade. Vamos lá. Pra você responder sem pensar muito, tá? Tá bom. Preenchimento ou bioestimulador? Ixi. São duas coisas diferentes. Sim. Mas vamos lá, bioestimulador. Paciente com foto de famosa. Respira fundo ou sorri? Sorri! Não vai. Não dá. Agora, um procedimento superestimado.
Olha, eu não acho que tenha nenhum. Eu acho que todos os procedimentos têm o seu valor, entendeu? Desde que bem indicado. Então não vou falar que seja algum aí. E um injustiçado que merece mais amor. Esse tem, Botox. Gente, eu já falei, Botox é o amor da minha vida. Não, todo mundo que não gosta de procedimento estético, que tem medo, que nunca fez, chega lá na clínica, não, que se eu fizer Botox eu vou ficar toda esticada e com a cara inchada. O Botox nem volume dá, gente, não é pra isso. Não, é porque às vezes a gente vê essa uma pessoa que eu falo sempre, Eliana. A Eliana não tem mais expressão. A Eliana, isso aqui dela, ela sorri, ela fica triste. Isso aqui já paralisou de uma maneira que eu falo assim, cara, poderia ser mais natural. Então, é isso que eu falo. Botox não foi feito para inutilizar o músculo, porque inclusive quando isso acontece, ele pode gerar flacidez. Não sabia. Então ele foi para enfraquecer, para evitar uma contração muito exagerada de quem tem muita expressão, para você não marcar demais a tua pele. Aí, vivendo e aprendendo. O que envelhece mais rápido, o ácido ou a moda? A moda, com certeza. Harmonização masculina, você aprova ou falta bom senso? Com certeza aprovo, até porque a harmonização, seja ela masculina ou feminina, ela não pode ser receita de bolo para todo mundo. Nem toda harmonização que eu fizer vai ficar igual, isso é mito. Vamos lá. Conselho antes de adquirir qualquer procedimento. O que você falaria para todo mundo? Olha, se conecte com o profissional que for fazer o seu procedimento. Olha bem pro rostinho dele. Veja se ele tá harmonizado. Se ele tá, se aquilo que você tá vendo nele te agrada. Isso. Porque é aquilo que ele acredita ser belo. E é o que ele vai achar bonito fazer em você. Mas é verdade real. Não é? Porque eu falo, não tem como ter nutricionista gorda, dentista sem dente. Não tem, porque como é que aquela pessoa vai falar pra você o que você tem que fazer se ela... Personal franzino demais, ou barrigudo demais. Não tem como, não tem como. Pois é. E, vamos lá, um erro estético que te arrepia. Exagero. Exagero me arrepia muito, porque dá muito trabalho pra corrigir. Você vai pagar muito mais caro pra corrigir o que um mau profissional faz. Gostaria muito de agradecer a sua presença, dizer que mais uma vez eu aprendo o tempo todo. Então, para que todo mundo te acompanhe, fale das suas redes sociais, onde elas podem te encontrar. Meu Instagram, doutora Erina Clara Valandro, que é o meu nome, tudo junto. E a gente tem um site também, tá? Pelo meu nome, eu acredito que vocês consigam encontrar o site também. Eu tô sempre dando dicas lá sobre tudo, né? Hoje eu tô participando do podcast, inclusive recomendo. Obrigada. E, eu acho que é isso, gente. Tudo que vocês tiverem dúvidas, tudo que vocês tiverem realmente receio, tente buscar do profissional que vai aplicar o máximo de informações que vocês puderem. Não fiquem olhando vídeos no YouTube, porque às vezes um profissional vai falar de um caso específico e você vai achar que é para todo mundo igual, né? Por isso que a avaliação não se faz por telefone, a avaliação é presencial, não é por foto, né? Tem gente que quer fazer consulta por telefone, não existe isso, né? Até porque como é que eu vou saber a flacidez da tua pele se eu não encostei, né? Então é sobre tudo isso. Se conecte com aquele profissional que você acha, que se identifica, que você acha bonito, né? Que traz verdade naquilo que ele fala, para que você não se frustre. E é isso. Obrigada a você também. Obrigada. E acabamos mais um programa. E aquilo. Aos 20 a gente experimenta e aos 30 a gente aprende. Até a próxima.